Eu sou membro do grupo de pesquisa Estado e Constituição, GPEC, do CNPq, e atualmente sou diretora da Bracrim, e eu acho que é isso. Às vezes a gente se perde no próprio currículo, né, quando a gente não escreve. Mas quem interessa mesmo falar de quem vai falar é do doutor Eduardo, do Eduardo e da Patrícia. Então, eu vou começar sem mais delongas para falar sobre o nosso grupo de trabalho, que é Privacidade e Proteção de Dados. Vou apresentar, então, os nossos palestrantes, Eduardo e Patrícia. O Eduardo é encarregado de mestre em Políticas Públicas, graduado em Gestão da Tecnologia da Informação, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Digital, coordenador do Programa de Conformidade em LGPD do Governo do Espírito Santo, membro da Associação Nacional dos Profissionais de Proteção de Dados, instrutor de Privacidade e Proteção de Dados, fundador do Nurecel e autor do livro Segurança da Informação, como argumentar. E isso é porque eu resumi o currículo do Eduardo, hein, gente? Um currículo muito rico. E a doutora Patrícia, que também é a Patrícia, vai ser a nossa segunda palestrante da noite no nosso grupo de trabalho. Resumidamente também, a Patrícia é advogada com 30 anos de carreira, sendo os últimos 20 anos como consultora em gestão empresarial e compliance, implementando sistemas de gestão, realizando treinamentos e auditorias. Ela é auditora 9001 e 14001 Porto GDPR pela Lígia, falhou tudo. Oi, acho que minha conexão está um pouco instável. Deixa eu retomar o teu currículo, então. Para? Ótimo. Então, vamos lá, vou retomar, hein? A Patrícia, 20 anos como consultora em gestão empresarial e compliance, implementando sistemas de gestão, realizando treinamentos e auditorias. Auditora 9001 e 14001 Portuária, Ambiental 27701 Gestão de Privacidade. Especialista em proteção de dados LGPD e GDPR pela FMP Rio Grande do Sul, com Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, desde 2018, adequando as empresas para atender às normas de proteção de dados, sejam pela LGPD, RG de Portugal, advogada inscrita na OAB São Paulo e na Ordem dos Advogados de Lisboa, em Portugal. Então, para começar já o nosso grupo de trabalho, vou passar a palavra para o Eduardo para começar a falar do nosso tema. Eduardo, o tempo é seu. Lígia, obrigado aí pela apresentação. Boa noite a todos os presentes. Fiquei impressionado com o currículo também da Patrícia, vou colar nela, né, a partir de agora. E, bom, eu vim aqui para falar um pouquinho, né, de LGPD, eu tenho aí de uns 20 minutinhos. Veja bem, a minha origem, eu sou de crimes cibernéticos, né? Como a Lígia informou aí no meu currículo, eu fui um dos fundadores do Nurecel, Núcleo de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Estado do Espírito Santo, da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, e trabalhei com isso durante 18 anos, até o ano de 2018. Depois que eu fiz gestão de TI, Direito, comecei a estudar muito segurança da informação e fui chamado para integrar o corpo de tecnologia e inovação tecnológica do Governo do Espírito Santo. Nesse meio tempo, a LGPD entra em vigor. Em 2020, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entra em vigor. Com 80 anos de atraso, o Brasil vem ter uma lei, né, de proteção de dados, de privacidade, porque lá desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no pós-guerra, já tinha ali, né, a questão da privacidade, lá nos 11 artigos, e só tinha naquele instrumento mesmo, naquele tratado internacional, e ficou nisso. A nossa Constituição, em 1988, trouxe timidamente, no artigo 5º, né, uma questão também da privacidade, é inviolável na vida privada, é inviolável, né, a imagem da pessoa, então, de forma muito tímida, e nós estamos aí com quase 40 anos de atraso para esse dispositivo do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal ser regulamentado. E veio a ser regulamentado agora a Lei 13.709, ela foi
promulgada em 2018, só que teve um período aí de vacatio legis, ficou dois anos para entrar em vigor. Entrou em vigor em plena pandemia, né? Existia ainda, quem acompanhava na época esse movimento, existia ainda uma esperança de que fosse adiada, né? Adiada por causa da pandemia, mas não foi adiada, entrou em vigor e estamos aí já de 3 anos com essa lei em vigor. Muita coisa precisa ser mudada ainda, até porque essa lei ela foi regulamentada, foi criada e regulamentada, não foi nem por causa da Constituição. Na verdade, é uma tendência global, né? Isso veio da Europa, com a lei europeia, a GDPR. A GDPR prevê barreiras comerciais com países, com empresas que não tenham também, né? Com países que não tenham leis específicas de proteção de dados de privacidade. Então, aí o Brasil, né, se viu, né, no beco sem saída e teve que criar sua própria lei de privacidade para não perder aí vantagem competitiva no mercado global. Então, a lei desta forma que chegamos à lei brasileira. A lei brasileira ainda assusta, né? Não sei se a doutora Patrícia percebe isso, né? Nas empresas, nas organizações. As pessoas acham que a lei veio para inviabilizar negócios, e isso não é verdade, né? Ela veio para regulamentar a forma de se tratar dados pessoais. Então, nós temos ainda alguns desafios, né, porque a lei trouxe instrumentos novos, trouxe princípios, né, princípios, e criou até funções que inexistentes, que não existiam no Brasil, por exemplo, a função do encarregado de proteção de dados, né, que lá na Europa é chamado de DPO, Data Protection Officer, e aqui no Brasil é encarregado de proteção de dados. Houve até uma discussão na época dessa lei, achava esse termo um pouco pejorativo, pô, encarregado da obra, encarregado, né, lá da zeladoria, né? Então, quer dizer, mas foi o termo que foi utilizado pela lei. Então, nós temos aí a figura do controlador, que é a organização que toma as decisões em relação aos dados pessoais, o que é feito com dado pessoal, né? Nós temos a figura do operador, que, por exemplo, um controlador pode terciarizar, né? Aqui no Estado do Espírito Santo, por exemplo, os órgãos terciarizam, né? O controlador o governo do Estado ou as secretarias. Olha só que situação que nós temos. As secretarias, o secretário pode ser um co-controlador, né? Ele toma decisões em conjunto, às vezes, ou o governador toma decisão, ou o secretário toma decisão do que fazer com os dados pessoais. E nós temos aqui a Prodeste, né? Uma empresa pública que é o nosso data center. Então, funciona como operador, quem opera os dados a mando do controlador. E temos, eu já falei, a figura do encarregado. E o encarregado ele está previsto no artigo 41 da nossa lei, que inclusive fala lá no parágrafo 1º que toda empresa, toda organização tem que ter no seu site lá um nome do encarregado e um contato, porque é o encarregado que faz a comunicação da empresa com o titular de dados. E quem é o titular de dados? Somos nós, né? Todo cidadão, né? Pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro, entrou no Brasil, já tem a proteção, né? A sua privacidade. Então, quer dizer, o cidadão, esse sim é o principal ente protegido. Essa lei foi criada para o titular de dados, o cidadão. E ainda não temos uma consciência ampla, né? Assim, nacional dessa lei. Da mesma forma que o Código de Defesa do Consumidor demorou a engrenar, e tem muita gente que não conhece seus direitos aí do CDC, né? A LGPD também está assim, engateando muito lentamente, e as pessoas, sempre quando a gente fala, não sei se a doutora Patrícia passa por essa situação, a gente fala de LGPD, eles confundem com LGBT, né? Até a gente mesmo acaba confundindo, né? LGBT. Mas não tem nada a ver com LGPD. LGPD é um movimento lá lícito, né? Que é necessário, mas aqui estamos falando de proteção de dados pessoais, né? Então, essa proteção de dados pessoais não é simples, nós sabemos disso, ainda mais, nós temos 40 anos de divulgação ampla de dados pessoais. A gente vivia a cultura, tá? E ainda alguns lugares vivem essa cultura no Brasil, algumas organizações, de quanto mais coletar dados pessoais, melhor. Vou coletar porque vai que no futuro eu precise. Aí todo mundo estava cansado de preencher aqueles formulários gigantes, com tudo que é pergunta, né? Então, quer dizer, com certeza, 60% ali daqueles dados pessoais que eram coletados sem uma finalidade, sem uma adequação, sem a necessidade dessa coleta.
Então, a gente vivia essa cultura de quanto mais melhor, e a LGPD veio acabar com isso. Ou seja, a LGPD veio para acabar com o cheque em branco que nós sempre dávamos os nossos dados pessoais quando a gente deixava lá no formulário num comércio, deixava numa farmácia, na internet, quando a gente compra, faz um cadastro na internet com os nossos dados pessoais. Então, quer dizer, quando a gente fornecia esse dado pessoal, a partir daquele momento, esse dado pessoal passava a ser daquela organização. Ela fazia o que ela bem entendesse com os nossos dados pessoais, né? E isso acabou. Né, com a LGPD, isso acabou. E muitas organizações ainda não entenderam isso. Tá? Ainda nós percebemos uma certa resistência, né, em adequação da LGPD. As organizações pensam, imaginam sempre a questão do custo, quanto que isso vai me onerar, a minha organização. Né? Eu posso garantir, pela experiência que eu tenho, aí eu também presto consultoria para algumas organizações privadas, né, apesar de estar no poder público, que o investimento que é feito em um programa de adequação, ele se paga. Né? Ele se paga porque você vai estar protegendo a sua organização. Ainda mais, olha só, você foca a LGPD, quando você pensa em proteger os dados pessoais, você está se defendendo de hackers, está dependendo de ransomware. Quantos ataques cibernéticos estão invadindo empresas? No Brasil tivemos várias, Americanas, Renner, Ministério da Saúde, aqui em Vitória, a Prefeitura de Vitória, que inviabilizam processos, inviabilizam o negócio. A Prefeitura de Vitória ficou quase uma semana, né, parada, e as pessoas não podiam nem marcar, agendar consulta para estar tomando vacina. Olha só que situação. Então, quer dizer, quando você está protegendo a sua empresa, está protegendo dados pessoais, né, de uma forma paralela, você está protegendo toda a sua organização. Então, aquele investimento vai se pagar porque você vai proteger, porque você não vai perder, você não vai descontinuar o seu negócio, porque também você vai ter um impacto positivo perante a opinião pública. Quando você chega numa organização, você vê lá uma plaquinha, né, naquela porta daquela organização, de que nós nos preocupamos com sua privacidade, os seus dados são protegidos, não são compartilhados, durante certo tempo eles serão descartados de forma segura. Então, isso aí causa uma boa impressão, né, para a imagem daquela organização. Então, quer dizer, eu sempre falo, olha, investir em LGPD é investir na sua própria empresa. Não é um custo, assim, sem nenhum motivo, é um investimento, você vai ter um retorno com isso aí. Então, a LGPD, ela trouxe novos conceitos, trouxe princípios, por exemplo, está lá no artigo 6º, o princípio da finalidade, só se pode coletar dados pessoais se tiver finalidade. Né? Uma igreja, por exemplo, que coleta lá os dados pessoais dos dizimistas. Né? Então, quer dizer, aí tem um campinho lá, por exemplo, se é sindicalizado algum sindicato, qual a necessidade de uma igreja querer saber disso. Né? Então, quer dizer, se tiver uma finalidade, tudo bem, né? Aí é justificável. Então, quer dizer, lá no artigo 6º traz esses princípios, né? Que é o princípio da finalidade, da necessidade. Né? Tem que ter finalidade, tem que ter necessidade também, da adequação, você tem que ter uma adequação, proteção de dados, outro princípio importante, proteção de dados, transparência vai estar ali na política de privacidade, tá? Mas não é aquela política de privacidade genérica que a gente vê nos sites aí, que o cara copia e cola e só muda o nome da empresa dele lá e coloca lá no site dele, né? Política de privacidade. A política de privacidade tem que fazer sentido com os processos daquela organização. A gente vê muita adequação de fachada. Né? A gente vê muita empresa, muita organização, até setor público também, a gente vê que coloca ali só a política de cookies, aí você entra no site, já te pergunta lá se você quer, né? Se você autoriza a coleta dos cookies, porque o cookies acaba sendo, de uma certa forma, uma coleta de dado pessoal, porque pelo cookies é capaz daquela organização saber o seu perfil de consumidor, o que você acessa, o que você consome. Então, quer dizer, se você compra um tipo de remédio, esse cara aqui está comprando insulina pela internet, esse cara tem, né, diabetes. Né? Então, quer dizer, aí é um dado pessoal sensível relacionado à saúde. Então, quer dizer, existe essa questão dos princípios da transparência, é preciso ter transparência hoje em dia, tem que ter uma política de privacidade séria no site, que esteja fazendo sentido com os processos que são tratados ali naquela organização. Por falar em processos, lembrando que LGPD tem três grandes pilares. O primeiro é processos. Você tem que rever na sua organização todos os processos que tratam dados pessoais. Gente, tratar dado pessoal
Não é só processar, não, quando eu estou processando, quando eu estou coletando. Você ter armazenado lá, o armazenamento é tratamento de dado pessoal. O descarte, você deletar, é tratamento de dado pessoal. Eu não me lembro o artigo, acho que é o artigo 5º, que tem as definições, tem lá o conceito de tratamento, são mais de 30 verbos. Não é isso, Patrícia? Depois a Patrícia vai comentar também. São mais de 30 verbos. Então, quer dizer, qualquer ação que você faça com dado pessoal, tá? Compartilhar, manter ele quietinho ali armazenado, é tratamento de dados pessoais. Então, quer dizer, tem que ter essa transparência, essa política de cookies fala isso, né? Tem que ter política de privacidade, tem que ter uma placa, né? Há um mês atrás eu fiz uma placa a pedido de um pároco, né? De um padre, para colocar lá na igreja, né? Da igreja dele, que a igreja dele filmava lá os cultos, as missas, e essa filmagem era transmitida pelo YouTube ao vivo. Aí eu alertei, né? Ao padre lá, falei, padre, isso aí tem LGPD, tem amparo legal para isso aí, né? Você podia pelo menos criar uma política de privacidade, colocar uma plaquinha, aí foi feita a plaquinha, tá? Eu vou até ler para vocês aqui, só para vocês terem uma ideiazinha do que pode ser isso, tá? Vou ler essa placa aqui para vocês ver que não é uma coisa assim, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Mas podemos, com coisas simples, você demonstrar e passar para as pessoas respeito, né, pelo cidadão. Coloquei aqui, ó, aviso de publicidade. Vou até ver se eu consigo colocar na câmera aqui para você ver como é que ficou. Ah, não aparece não. Não aparece não. Ó, aviso de privacidade, está na porta da igreja. Bem-vindos à nossa igreja. Gostaríamos de informar que nossas missas são filmadas para fins de transmissão e registro, com o objetivo de compartilhar nossa fé e alcançar aqueles que não podem comparecer pessoalmente. Valorizamos sua privacidade e zelamos pelos seus dados pessoais. No caso, a imagem, né, que está sendo coletada. Caso não deseje aparecer nas filmagens, por favor, informe a nossa equipe. Agradecemos pela compreensão e apoio. Ou seja, se não quer ser filmado, ele vai fornecer, vai procurar a equipe. Olha, não quer ser filmado, não. Tá bom, você não quer ser filmado, você vai ficar aqui nesses bancos aqui do final, que aqui as câmeras não conseguem pegar essas imagens aqui. E tem a Eucaristia na Igreja Católica, que é levada lá atrás também. Então, quer dizer, resolveu esse problema. Então, quer dizer, com soluções simples, a gente consegue respeitar a privacidade das pessoas. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, como muita gente é tendenciosa a pensar. Então, veja bem, como eu ia falando, é processo, a primeira coisa, você rever todos os processos de dados pessoais, esse é o primeiro pilar, mas tem que ver processo por processo, né? Aí que está você tem que fazer a manipulação dos dados pessoais, o levantamento lá, onde tem dado pessoal na organização. E outro pilar da LGPD, além de processos, é tecnologia, porque hoje em dia, vamos dizer, 95%, talvez até mais, por cento de dados pessoais estão armazenados em suporte digital, então você tem que investir aí em tecnologia para você proteger esses dados pessoais. Olha a avalanche de invasões que tem aí hoje em dia nos meios cibernéticos, e seguido desses vazamentos, aí vem os golpes. Quem não foi vítima, conhece alguém que foi vítima aí do golpe do WhatsApp, uma pessoa se passando pelo pai, se passando pela mãe ou pelo filho, né? Então, quer dizer, quantos golpes do falso advogado, golpe do falso funcionário de banco, tudo isso, gente, tem origem lá nesses vazamentos de dados pessoais. Lígia, você vai controlando o meu tempo aí. Depois, se estiver faltando aí. Estava prestes a falar, ó, estamos chegando aí para as considerações finais, para a gente passar para Já? a Patrícia, já, porque Nossa! nosso grupo ficou Então, mais tarde, a gente teve que encolher. então vou avançar aqui um pouquinho. Então, olha só, então nós temos aí a questão da tecnologia, tem que investir em tecnologia para proteger os dados pessoais. E o terceiro grande pilar da LGPD, as pessoas. Precisamos também investir nas pessoas, precisamos mudar a cultura, né? Mudar a cultura de que o cidadão precisa conhecer o seu direito, que está lá no artigo 18, né? São 9 direitos que estão lá no artigo 18, conhecimento dos seus dados pessoais, saber se tem dados pessoais naquela organização, quais dados, direito de você, por exemplo, atualizar seus dados pessoais, direito de você, por exemplo, revogar um consentimento que você deu lá atrás. Olha, eu vim aqui uma vez na farmácia, deixei meus dados pessoais, eu não quero mais, por favor, você pode deletar meus dados aí. Então, quer dizer, então investir nas pessoas, as pessoas precisam conhecer os dados, os seus direitos. Já quem trabalha, quem manipula dados pessoais tem que ter essa conscientização de proteção.
Na organização que eu trabalho, eu falo, gente, olha só, a adequação da LGPD não é o trabalho só do DPO, não, do encarregado, não. É a responsabilidade de todos, todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade. Eu chego em alguns setores, chegava, né? Eu via currículos em cima da mesa, aí chegava a moça da limpeza, pegava, olhava, se ela quisesse, ela poderia tirar uma foto, né? Dos dados pessoais da pessoa. Então, quer dizer, a gente plantou lá agora os protocolos. Mesa limpa, tela limpa. Nada de dado pessoal em cima de mesa e também telas, cuidado com telas. As pessoas deixam cadastros abertos, sistemas abertos, mesma coisa. Um estranho, né, pode chegar e tirar uma foto da tela. Então, quer dizer, é muito importante. Antes de eu implantar o programa de privacidade no órgão que eu trabalho, que é na Secretaria de Governo, mas eu também coordeno os demais órgãos, porque cada secretaria tem um encarregado. Eu fiz uma palestra, né? Uma palestra lá, levei uma pessoa de fora, santo de casa não faz milagre, né? Levei uma pessoa de fora para impressionar melhor e falamos, olha só, nós estamos iniciando essa semana o nosso programa de privacidade. Então, eu vou em todas as salas, vou visitar, vou conhecer os processos e nós vamos fazer as devidas adequações. Isso aí, para de forma leve, as pessoas não estranharem. E uma coisa que eu busquei antes de qualquer coisa, Patrícia, olha só que é também importante, que além da cultura, é outro desafio da LGPD, é buscar o apoio da alta direção. Se você não tiver o apoio da autodireção, você vai ficar dando murro em ponto de faca. Não vai rolar. Tá? Tem que vir de cima para baixo essas determinações. Então, a primeira coisa que eu fiz é ter lá por escrito, né? Eu mandei um ofício, tive a resposta por escrito. Se alguém questionar, que história é essa? O que você vai fazer aqui? Olha só, eu vim, né, dar sequência aqui no nosso programa de privacidade. Mas quem mandou isso? Olha só, ordens, né, daqui da autoridade máxima do órgão. Mas quantos minutinhos? Me fala aí. Agora é hora realmente da gente encerrar para passar para a Então nossa tá bom. próxima palestrante. Então tá Infelizmente, a bom. gente teve que encurtar. Então, tá bom. Então, olha só, eu assim, quando você começa a trabalhar com LGPD, eu acho, pela expressão da Patrícia, eu percebo isso também nela, a gente se apaixona, a gente começa a querer saber mais, conhecer mais, trocar experiências, né? Já fizemos o congresso, vamos fazer o congresso aqui em setembro no Espírito Santo, Congresso Profissionais de Proteção de Dados, eu estou na organização, então você se apaixona, antes eu ia trabalhar, voltava ouvindo música, agora eu vou e volto ouvindo coisas de LGPD, especialistas falando, a gente vai aprendendo cada vez mais, eu sou eterno aprendiz do tema e estou aqui para aprender também aí com a doutora Patrícia, a atuação dela aí lá, né, aqui no Brasil, lá em Portugal, então estou aqui assim, muito empolgado para ouvir a fala dela. Obrigado aí, gente. Obrigada, Eduardo. Eu queria agradecer e me desculpar, né? Porque a gente tem que ficar nessa função chata aí do controle do tempo e me desculpar não só com o Eduardo, mas com todo mundo que eu tenho certeza que estava aproveitando muito a fala, belíssima, muito cheia de informações. Mas sem mais delongas, eu Tranquilo. vou passar agora para Patrícia Trindade Duval, que é a nossa próxima palestrante de agora, profissional de Portugal. Patrícia, o tempo é seu. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos de novo, né? Depois da grande fala aí do Eduardo, e eu sei como é difícil a gente ter muita informação e ter que falar correndo, né? Em 10, 15, 20 minutos, né? É muita coisa. Eu até pontuei algumas coisas, porque aí eu vou batendo as informações que você colocou. Mas, assim, só para vocês entenderem rapidamente, às vezes eu vou estar falando que eu estou aqui, que eu estou lá, porque, assim, eu brinco que eu estou com um pé em Portugal e um pé no Brasil. Eu fico 6 meses em Portugal, 6 meses no Brasil. Esse mês eu estou aqui no Brasil, mas mês que vem eu já volto para Portugal. Então, não me chamem de maluca, tá bom? Mas o que eu quis, né, a minha fala aqui, né, para trazer para vocês um pouquinho, né, da minha experiência, até para fazer uma comparação com Portugal, né, com a nossa RGPD lá, que é a GDPR, mas lá é o regulamento, aqui é lei, então é LGPD aqui, RGPD lá. Mas um pouquinho assim, porque às vezes existe aquele sentimento de que, não, lá fora, na União Europeia, principalmente, está muito mais avançado do que aqui, porque aqui só começou em 2018, lá a gente está há 2 anos a mais, né, com a LGPD, apesar de que a União Europeia e alguns outros países, inclusive Portugal, já tinham normas de proteção de dados, coisa que a gente, né, não tinha nada muito específico, né? A gente tinha algumas aí, mas nada tão específico. E por incrível que pareça, não falando de União Europeia, mas falando de Portugal, né? Portugal não está tão avançado assim também.
né? Fazem 2 anos de diferença, mas para vocês terem uma ideia, né, diferentemente daqui do Brasil, existe uma legislação, um regulamento da União Europeia, e cada país teve que trazer, né, essa legislação para dentro do seu próprio país, que foi o que Portugal fez também. Mas ela veio da própria União Europeia, então todos os países falam a mesma língua e têm que atender a mesma legislação. Quando chegou a legislação do Brasil, na verdade, ela está inspirada na GDPR, né? Ela tem muito, na verdade, é quase um copia e cola, mas não é um copia e cola, porque tem muita diferença também, né? Então, só para lembrar aí algumas coisas que o Eduardo falou, então, até questão de conceitos, né? Conceito de controlador e operador no Brasil, em Portugal, é responsável pelo tratamento, que seria o controlador, e o subcontratante, que seria o nosso operador. Né? DPO tem a figura do DPO, mas diferentemente do Brasil, que é para todo mundo, né? Agora que está, ou menos para as pequenas, né, empresas que têm agora, né, um regulamento brasileiro da NPD específico para essas pequenas. Em Portugal, ele não fala de pequenas, né? Ele fala do tipo de tratamento. Tá? Então, não é para todo mundo de DPO, né? Vai depender muito de alguns requisitos para que você tenha a obrigação de ter um Data Protection Officer ou não, tá? Então, tem realmente algumas diferenças. Eu entendo, assim, que a LGPD, ela trouxe, como várias legislações do Brasil, ela deixa muitos buracos, né? Ela precisa toque de caixa, como o Eduardo falou, e foi mesmo, né? Até para o Brasil, foi até uma questão. Na verdade, que apertou mesmo, né? Foi porque a OCDE, né, que é a Organização de Desenvolvimento Econômico, virou e falou assim: olha, Brasil, se você quer entrar na OCDE, você tem que ter uma norma de proteção de dados, né? Então, aí acabou apertando. Mas, o que eu posso falar? A LGPD, né, ela acabou vindo a toque de caixa, lógico, né, e deixou muitos buracos para a autoridade nacional ter que regulamentar, e agora ela está correndo para regulamentar. A diferença da legislação da União Europeia ou de Portugal, ela tem muita coisa já na própria legislação, tá? Então, por exemplo, você falou de câmeras de segurança, né? A gente lá fala de videovigilância. Lá já tem, inclusive, na própria legislação, tem um capítulo falando de videovigilância, né? Inclusive videovigilância em escolas, né? Então, ela já traz um mínimo, né? Para você poder ter esse norte com relação a como você deve tratar os dados de imagem. Uma outra coisa também que ela traz, na parte de trabalho, né? Na parte laboral, alguns requisitos específicos também de tratamento de dados, né, no trabalho, na Justiça do Trabalho, então, para o trabalhador, que a nossa LGPD também não tem. Então, ela tem algumas definições. Uma outra coisa também, né, que a gente não falou aqui, né, mas eu acho que é bacana trazer, porque no Brasil está se falando muito nisso, de certificações, de selos, né? E a gente sabe que no Brasil não existe nada, não veio na legislação isso, ela não é ainda certificável, não existe uma norma de certificação, tá? O que tem são alguns princípios, você pode, de repente, por exemplo, tem algumas certificações da ISO, né, da BNT, então a 27001, que é segurança da informação, ou então a 27701, né, que é privacidade, mas ela é específica num ponto, não para a LGPD como um todo. Já a RGPD em Portugal, né, ela trouxe um capítulo falando sobre certificações, né? Ela traz diretrizes para você, como empresa, se fizer a adequação da RGPD, a adequação da proteção de dados, dependendo da sua maturidade, você pode solicitar e você pode ser certificado, inclusive receber selos, né? E até para isso, eu até postei hoje, acho que no Instagram, hoje, inclusive uma notícia que veio, né, de que agora está sendo realmente instrumentalizado essa questão de certificações e selos de maturidade em Portugal, né? Então, Portugal já tinha essa obrigação, vamos dizer assim, para a questão de digitalização no país, né? E uma das ações, né, uma das medidas era justamente instrumentalizar a questão de maturidade das empresas que tratam dados pessoais. Então, hoje você tem lá, né, você pode pedir a certificação, já tem mais de 17 mil empresas certificadas, né, inicialmente, e agora você tem selos de maturidade,
tá? É bem interessante, né? Então, você pode, dependendo da maturidade, você pode escolher. Então, assim, então tem coisas bem bacanas que já tinham e que ajudaram, facilitaram, né, as empresas e os profissionais, porque a gente fala muito em empresa, né? Mas a gente tem muitos colegas aqui advogados, e ninguém pode esquecer que nós, como colega, como advogados, a gente trata dados pessoais, sim. Né? Se você tem um cliente, você está tratando dados pessoais, seja no Brasil e seja em Portugal ou na União Europeia. Né? E mais, não se assustem, mas, por exemplo, a gente teve grupos, eu não sei se já falaram ou não, sobre migração. A gente tem vários colegas que foram para o Brasil, que foram para Portugal, trabalham em Portugal e trabalham no Brasil com imigração. Querendo ou não, você está compartilhando dados pessoais de um país para o outro, que a gente chama de transferência internacional, seja em Portugal, seja esse conceito é o mesmo Brasil e Portugal, né? Você não adianta você só saber de uma lei, você vai ter que saber das tuas. E dependendo do tipo de tratamento, você vai ter que atender tanto a RGPD, a GDPR em Portugal, como a LGPD no Brasil. Não é só uma, né? Então, é importante trazer essa ideia, né, de que aquelas objeções de a norma não vai pegar, porque, assim, tudo que o Eduardo falou aqui acontece em Portugal e está acontecendo em Portugal, tá? Inclusive, a própria União Europeia, ela vem cobrando, ela vem pressionando Portugal, né, a pressionar mais as empresas no sentido, né, de adequação à proteção de dados, de adequação à RGPD. Por quê? Porque Portugal é um dos países que menos tem investido, né, em informação, porque, querendo ou não, como no Brasil, que também eu vejo que não tem muito, né, as nossas autoridades, que é a autoridade, lá é comissão, precisa publicizar isso, ela precisa investir em publicidade, ela precisa investir em informação. As pessoas precisam entender que é obrigado, sim, quem é obrigado, o que precisa fazer, né? Eu concordo com o Eduardo, dá trabalho, mas não é complexo adequar uma empresa, né, um escritório de advocacia, por exemplo. A gente está fazendo agora um trabalho legal, né, com vários colegas em Portugal, de escritórios de advocacia, né, para a gente poder trazer justamente essa implementação para esses escritórios. Dar uma padronização ali, trazer pelo menos as medidas mais importantes para se adequar à LGPD lá, que é o que pode ser feito na LGPD aqui, porque é simples, tá? Agora, tem que mapear processo, sim, quem não tem processo vai ter que enxergar. Então, assim, eu acho que a proteção de dados, né, as leis de proteção de dados, é lógico que o objetivo dela somos nós, tá? Então, a gente não pode reclamar, porque ela veio nos defender, ela veio defender nossos dados pessoais. Como o Eduardo falou, né, olha, antigamente você coletava 300 mil dados, porque um dia, se eu precisar, eu vou ter esse dado. Eu tive um cliente que foi uma brigaiada quando eu falei que a gente tinha que fazer, né, uma planilha para prazos de descarte, tá? Por quê? Porque ele chegou para mim e falou, não, eu não descarto nada, não vou descartar, nem vem, porque eu não descarto, porque os dados são meus. Eu falei, não, os dados não são seus, os dados são dos seus colaboradores, dos seus clientes, seus funcionários, dos seus prestadores de serviço, parceiros, mas não são seus. Então, assim, até esse tipo de informação precisa ficar mais claro para as empresas. E aí a gente tem realmente, como aqui a gente tem em Portugal, aquela questão do vamos nos adequar em um mês com um kit de modelos prontos, entendeu? Lá também tem isso, né? Mas a gente precisa entender que tanto a LGPD como a RGPD, a GDPR em Portugal, e para mim, justamente pela minha experiência, capacitação, que foi muito natural eu entrar nessa área, porque é uma área de gestão, né? Se adequar à LGPD, se adequar à RGPD, é você simplesmente montar um sistema de gestão de proteção de dados,
E para montar um sistema de gestão, não é você pegar uma lei e falar, eu tenho que ter essa obrigação, então eu vou botar uma política, eu vou fazer um procedimento de segurança da informação, eu vou colocar o cookie banner no site, né? Eu vou pedir consentimento agora para meus colaboradores, que até arrepia, né? Porque não é por aí, a gente não tem que pedir consentimento para colaborador, porque existe, né, todo um conceito de, hoje, pela norma, referente a consentimento, né, que a gente verifica que não tem condição do colaborador, né, dar consentimento livre, espontâneo num contrato de trabalho. Então, assim, tem várias coisas que ainda estão muito... A gente está muito engatinhando no Brasil. E, voltando para Portugal, a gente também está engatinhando em Portugal, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, para a questão de números, tá? Por exemplo, em nível de União Europeia, né, de penalidades, já foram dadas mais de 4 bi euros em multas, em coimas, né? Em Portugal, foi dado 4 milhões, tá? É muito pouco, nesses últimos anos, perto da União Europeia como um todo, por isso que eu falei antes para vocês, que estão sendo pressionados, né? Por exemplo, aí multa para mim realmente é uma coisa assim que não pega, né? Às vezes eu vejo muito empresário aqui em Portugal, no Brasil, falando assim, não, tudo bem, não pega nada, depois vem uma multa, eu recorro, porque a gente está acostumado com isso, de judicializar, né, no Brasil, né? E em Portugal, o pessoal também tem um pouco mais também de, não, vamos empurrando, né? Vamos empurrando. Só que, gente, a preocupação não é multa, né? Se você é um pequeno, a proporção de valor de multa vai ser muito pequeno, né? A questão que eu concordo, inclusive, com o Eduardo, e o teu nome? Gente, demora tanto para fazer o nome do seu escritório, fazer o nome da sua empresa, né? Você tem 20 anos lá da empresa. Aí, de repente, você tem um vazamento, você tem um impacto negativo. Você acha que alguém vai comprar de você? Que alguém vai solicitar um pedido, né? Uma proposta para uma empresa que não liga nem para os funcionários, né? Que não liga para os dados do próprio cliente, tá? Então, essa é a preocupação. E outra, né, diferentemente de Portugal, no Brasil, quem está entrando, por exemplo, a NPD agora está analisando aí mais de 17 processos, né? Estão sendo todos publicizados. Que empresa que quer que se publicize, ou seja, todo mundo no Brasil e no mundo está sabendo que ela está sendo investigada por violação de proteção de dados, tá? Então, assim, o que esperar, né? A gente pensou aqui de trazer para vocês rapidamente o que o Brasil e os empresários e os nossos colegas podem esperar, né, do que está acontecendo lá fora. Porque, querendo ou não, a gente vê que a própria autoridade, a ANPD no Brasil, né, até para as decisões, até justamente para regulamentar alguns pontos da LGPD, ela tem buscado muito o quê? O entendimento da GDPR, que a gente está trabalhando já lá. Né? Então, a gente pode esperar aqui um pouco do que está acontecendo lá. Então, para vocês terem uma ideia, né, eu trouxe aqui em números, mais ou menos, então, como eu tinha falado para vocês, a União Europeia, né, já totalizou de multa esses 4 bi, né? Para vocês verem que já cresceu mais de 700% de prestadores de serviço e fornecedores de privacidade e tecnologia, tá? Isso vai acabar vindo para cá. Por exemplo, a questão de penalidades, que eu acho assim, eu tenho visto no Brasil inclinando para isso, e já na União Europeia já foi muito, ficou muito claro isso. As principais penalidades que as empresas receberam, tá, por violação de proteção de dados, não foi, por exemplo, por falta de tecnologia, teve, mas as principais multas foram levadas em consideração falta de base legal, que é as hipóteses legais para você tratar dados, né? Então, ou seja, hoje, para você tratar dados, né, você precisa ter uma finalidade, uma necessidade, né, uma adequação, você tem que saber, tem que ter um objetivo para você coletar, senão você não pode coletar, tem bases, hipóteses legais para isso, né, como lá na GDPR. E aí, as principais penalidades são falta de base legal ou base legal errada, tá? E a segunda, a questão de falta de princípios. Como aqui, a GDPR é uma norma principiológica, né? Então, a LGPD ela foi criada como uma norma principiológica, ou seja, a base dela são princípios, né? E as pessoas hoje
não entendem isso, elas acham que aquilo é para enfeite, né? E princípio tem que atender. Então, quando a gente fala princípio da transparência, você tem que atender, né? Então, assim, tem vários princípios, finalidade, necessidade, prestação de contas, né? Então, quando a gente adequa, seja LGPD ou seja GDPR, né? Estão sendo feitos, estão sendo tomadas medidas, está sendo evidenciado isso, você tem relatórios disso, você vai prestar contas para a autoridade, para o titular de dados, né? E para outros órgãos, para o Ministério do Trabalho, né? Então, você precisa fazer isso, tudo isso é princípio. E as penalidades estão vendo assim, você não atendeu, está não conforme com princípios. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Tô vendo a Lígia assim, eu não sei se é porque acabou o meu tempo ou se é porque ela tá gostando. Tô gostando demais, mas estava aqui esperando a hora de eu poder falar. Vamos passar para umas 2 perguntinhas rápidas para a gente poder encerrar no horário. Pode ser? Não, pode ser. Deixa eu só fechar uma coisa, assim, só para deixar um insight para vocês, né? Para vocês pensarem que LGPD ou GDPR tanto não é moda, tanto são normas tão, que eu falo, modernas, né? Que elas já vêm com um espírito do quê? De negócio, de impacto de negócio. A gente vai estar sempre falando em risco de negócio. Sabe uma outra que está vindo muito forte e que a LGPD ela está atrelada a ela? ESG. Tá? Então, quem está falando de ESG agora, né, práticas de ESG, práticas ambientais, sociais e de governança, LGPD, se você não adequar a LGPD, não adequar a proteção de dados, LGPD ou RGPD, né, você não vai conseguir atender, por exemplo, práticas de ESG, tanto em governança como principalmente no social. Né? Então, assim, só para deixar esse insight para vocês que uma coisa leva a outra. Tá? Então, sinto, porque tem tanta coisa para falar. É verdade, gente. Foi um debate espetacular. Eu vou deixar assim uma única provocaçãozinha. Desculpa, gente, minha filha está aqui. Vou deixar uma provocaçãozinha só para a gente se despedir rapidamente. Eu vi, meu amor. Espera a mamãe terminar de falar, eu falo com você, tá bom? E aí é a seguinte. Essa lei foi uma coisa que a Patrícia falou que me chamou muita atenção, que foi essa lei copia e cola do Brasil, né, que veio muito parecida com a da União Europeia. E aí a minha provocação para vocês dois comentarem é o seguinte: será que a gente não tinha que ter feito uma coisa mais do que atenderia à realidade brasileira? Ou a gente não pode virar as costas totalmente e tem que mesmo seguir um padrão do que tem aí no mundo já? O que vocês pensam, antes da gente encerrar? Posso começar? Então, vamos lá. Eu acho que tem prós e contras, tá? Os prós. A União Europeia hoje, né, e já quando ela elaborou a GDPR, ela é a mais moderna, a mais avançada em proteção de dados. Tá? A gente hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem mais de 130 países com normas de proteção de dados, mas a União Europeia, a GDPR, ainda é referência. Né? Então, nesse sentido, como referência, como modernidade, eu acho que foi muito bom. E pela proximidade que tem Brasil, né, e União Europeia, você consegue trazer as coisas boas dali, o que está funcionando, o que não está funcionando, tá? O que é ruim? Porque é feito na correria mesmo. Eu acho que nem talvez daria muito tempo de ficar pensando, porque tinham interesses econômicos, como tudo na vida, interesses econômicos de resolver logo a publicidade, desenvolver essa norma, elaborar e publicar a LGPD aqui. Tá? Então, realmente, a gente sente que faltou muita coisa, muito mais proximidade, não tão, acho que proximidade, mas faltou muito mais coerência, muito mais informação ali dentro, não precisaria ficar com esses buracos, tá? Então, o que acontece agora? A gente passa aí por 1, 2 anos de maturidade, de interpretação, essa coisa toda, né? Mas eu acho que tem mais prós do que contra. Então, eu vou na mesma linha, né, da Patrícia, porque antes da GDPR, né, Patrícia, tinha o enunciado 95, né? É esse número mesmo? Tinham vários, você tem o 95, tinham vários. Então, quer dizer, já existia uma maturidade lá na União Europeia de legislação voltada para a privacidade e proteção de dados, né? Então,
eu não vejo. E hoje em dia o mundo está muito global, né? O que acontece lá acontece aqui, né? Os mesmos processos, os mesmos maus costumes em relação à falta de respeito, né? Então acho que pegar lá o modelo, que é o principal, que já está amadurecido, um alto grau de amadurecimento, e tropicalizar, como foi feito, né? Foi assim, para mim, foi a melhor solução para não querer reinventar a roda. É claro que deixou algumas lacunas, como a Patrícia disse, né? Algumas brechas, que com esses próximos anos, aí, com esse processo de amadurecimento, acho que a própria ANPD e o legislador vai preencher essas lacunas e a gente vai ter uma legislação mais amadurecida. E só para complementar o Eduardo, rapidamente, só para vocês terem ideia, o poder da norma, da GDPR, da União Europeia, né? A União Europeia, ela está impedindo que os Estados Unidos, né, faça transferências internacionais de dados sem que ela já negou, inclusive, eles não têm uma lei federal, né? Ela é diferente a hierarquia, mas eles tinham uma, e a União Europeia vetou, falou que aquela não estava com a mesma maturidade de proteção, né? E que eles tinham que refazer, e eles estão correndo para refazer. Então, se os Estados Unidos está correndo atrás, né, para vocês verem o poder. Então, assim, se a gente tinha que ir atrás, caminhar, né, junto com alguma autoridade, eu acho que o correto foi a União Europeia mesmo. Você está se referindo à lei da Califórnia? Sim. Ah, tá, ok. Então é isso aí, que olha agora só. Eles estão, na verdade, porque como tem alguns só locais que tem, então agora eles estão discutindo uma norma federal para os Estados Unidos como um todo, coisa que não tem, né? Mas essa já é a segunda vez que eles estão fazendo e está tendo vetação. Agora eles estão discutindo. Perfeito. Maravilha, gente. Olha, quero agradecer muito ao Eduardo, muito à Patrícia. Mais uma vez, é uma pena que a gente tenha que ser tão rapidinho, porque a gente consegue ver que vocês têm muita informação para dar, e é um tema altamente interessante. Eu acho que toca absolutamente todas as pessoas, né? Todo mundo fornece dados o tempo todo, e às vezes, a maioria das vezes, não voluntariamente. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui, agradecer a organização. Eduardo, Patrícia, foi um prazer estar aqui com vocês. E partimos agora para vocês se despedirem, darem os tchauz para a gente poder partir lá para a sala principal. Ok, então deixa eu começar. Queria agradecer, né, a Lígia, você, pela brilhante condução aí desse grupo de trabalho, agradecer a Patrícia também, parabenizar a Patrícia pelo grande conhecimento, né, desenvoltura, e eu vou colar nela agora, a gente vai trocar muitas experiências. Agradecer também a Flaviana aí por todo o apoio que nos deu, para a gente que estivesse aqui agora nesse momento. Agradecer o convite da Janaína, que ela está nos dando a honra de estar presente na sala agora, a Janaína Dardengo. E como a Lígia, Janaína, a Lígia falou aqui que a gente tem muita coisa para falar ainda, já fica aqui o alerta para me convidar para o próximo congresso, hein? Olha, Obrigado, a boa gente noite. já está fazendo a programação do próximo, gente, mas eu vou ter que fechar essa sala de vocês. Doutora Patrícia, só o seu tchau, por favor. Tchau!